Em tragédias gregas, os heróis tentam enganar o destino, mas acabam colhendo os próprios erros. Em Shakespeare, aqueles que simulam a realidade para manipular os outros e acabam presos em sua própria farsa. No centro-oeste de Minas, a vida imitou a arte de forma cruel. Uma história em que a verdade foi escondida sob o volante de um carro e sob a maquiagem de uma relação aparentemente perfeita. Este é o dossiê MPA sobre o caso Enay Amorim, uma mulher que perdeu a vida em um aparente acidente na MG 050, mas cuja história revelou um enredo de violência doméstica e uma tentativa de encobrir um feminicídio. Enay Rosa Gonçalves Amorim nasceu em Divinópolis e tinha 31 anos. Sua profissão era personal shopping. Ela viajava entre Belo Horizonte, Miami e Nova York para fazer compras sob encomenda, enviando vídeos e fotos aos clientes. Segundo amigos, era alegre, discreta e tinha planos de crescer profissionalmente. Nos meses anteriores ao crime, Enay namorava o empresário Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, pai de 2 filhos e dono de negócios no ramo imobiliário. O casal morava em um apartamento no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, e levava nas redes sociais uma vida de luxo, viagens e festas. Por trás das fotos, a relação era marcada por agressões e ciúmes. Testemunhas contaram à Polícia Civil que as discussões eram frequentes. Mesquita já tinha registros por embriaguez ao volante em 2013 e 2016 e uma ocorrência de violência doméstica em 2023. Apesar do histórico, Enay nunca chegou a registrar boletim de ocorrência. Essa omissão, que é comum em relações abusivas, expõe como a violência pode esconder por trás de uma rotina que aparentemente é glamurosa. No sábado, dia 13 de dezembro de 2025, o casal participou de uma festa em Belo Horizonte. Lá, consumiram bebida alcoólica e discutiram. De madrugada, já em casa, Mesquita agrediu Enay com um golpe no nariz, causando sangramento. Investigações posteriores mostraram que ele limpou as marcas de sangue com lenços umedecidos, aparentemente para esconder o ocorrido. Essa primeira agressão marcaria o início da sequência de violência que se estenderia pelo dia seguinte. No início da manhã de domingo, 14 de dezembro, pouco depois das 5 horas, o casal partiu de Belo Horizonte rumo a Divinópolis. Durante o trajeto, o veículo parou 2 vezes. No primeiro stop, segundo o próprio depoimento de Mesquita aos policiais, eles discutiram. O homem empurrou a companheira contra a porta do carro, comprimindo seu pescoço. Na segunda parada, uma estrada secundária, a discussão se escalou. Mesquita bateu a cabeça de Enay contra a estrutura interna e apertou seu pescoço até que ela perdesse a consciência. Essa versão foi dada pelo próprio investigado, e os laudos periciais apontam que a violência descrita ocorreu minutos antes de o carro chegar ao pedágio. Por volta das 5h55, o casal passou pela praça do pedágio na MG 050. As câmeras de segurança registraram uma cena inusitada. Enay estava imóvel no banco do motorista, com a cabeça pendida. Mesquita, no banco do passageiro, esticava o corpo para alcançar o volante e o pedal, conduzindo o veículo. Ele pagou o pedágio, disse à atendente que a namorada estava passando mal e recusou a oferta de socorro. A funcionária estranhou o comportamento e relatou o fato a colegas, e o vídeo foi entregue à família de Enay. Esse vídeo seria fundamental para desmentir a narrativa inicial de acidente de trânsito. Ele mostra que Mesquita dirigia o carro pelo lado do passageiro e que Enay não tinha condições de conduzir, reforçando a hipótese de que ela já estivesse inconsciente. Apenas 9 minutos depois de passar pelo pedágio, por volta das 6h05,
O carro cruzou a pista contrária, no quilômetro 90 da 050, e bateu de frente com um ônibus turístico. O motorista do ônibus relatou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. No local, ele encontrou a motorista já sem sinais de vida. O corpo estava frio e com coloração alterada, sinais de que a morte poderia ter ocorrido antes do impacto. Mesquita sofreu uma fratura na clavícula e foi levado ao hospital, mas fugiu antes do atendimento. Naquele momento, as autoridades registraram o ocorrido como um simples acidente de trânsito. Na segunda-feira, 15 de dezembro, enquanto familiares e amigos se despediam de Enay Amorim no velório em Divinópolis, a investigação sofreu uma virada decisiva. As imagens obtidas pela Polícia Civil junto à concessionária da 050 mostravam que minutos antes da colisão, Enay já estava inconsciente no banco do motorista, enquanto Alisson Mesquita, no banco do passageiro, descia para pagar o pedágio e manipulava o veículo. Ela não estava dormindo, ela estava desacordada mesmo, foi a situação mais esquisita. O homem veio, ele estava segurando o volante e ela ia para frente, ele puxava ela para trás, ela estava com o cabelo todo na cara. Estava desacordada, a roupa dela estava meio desabotoada, tudo atrapalhado. Ele estava suando muito, até estava com o rosto todo molhado. Parecia que ele tinha um arranhãozinho assim no rosto. Quando eu falei com ele assim, moço, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele falou assim, não, ela tá passando mal, a glicose baixou. Eu falei, para ali pra gente dar atendimento pra ela. Ele, vou parar. Ele fez menção de parar, só que ele não parou. Porque eu acho que ela não tava passando mal, não. A situação era outra ali, viu? Diante da gravidade das evidências e das contradições no depoimento, a Polícia Civil decidiu agir naquele exato momento. Alisson Mesquita foi preso durante o velório, diante de familiares e amigos da vítima. Como parte da investigação, o corpo de Enay foi retirado do local para a realização de uma segunda necropsia. O sepultamento precisou ser interrompido, aprofundando ainda mais o trauma da família, que já vivia o luto. Sim, é uma situação absolutamente atípica, né? O que chegou à Polícia Civil, através das imagens da praça de pedágio, é uma situação atípica, uma situação diferente e que de imediato despertou, né, a necessidade de um aprofundamento, de diligências, né, de movimentação da Polícia Civil para verificar o que havia acontecido até aquele momento. Porque em 24 anos de carreira eu nunca vi uma situação dessa em que uma pessoa conduz um veículo numa rodovia do banco do passageiro, né, com a pessoa que estava no banco do motorista desacordada. Então, de fato, aquilo estava indicando a ocorrência de algo grave e que até o momento veio a se confirmar com as diligências realizadas, com os exames periciais que foram realizados, os depoimentos que foram colhidos, inclusive com o dele, em que, embora não confesse de forma completa, né, o que aconteceu, mas ele deu informações relevantes sobre a questão da agressão que praticou contra a vítima, né, batendo com a cabeça dela no veículo por mais de uma vez, né, a questão da constrição no pescoço, utilizando-se da mão direita, né, em uma região em que a perícia médico-legal identificou mesmo uma possível asfixia por constrição do pescoço, né, então isso veio a justificar toda a movimentação, a lavratura do auto de prisão em flagrante e a ratificação dessa prisão também. Os indícios, eles são muito fortes. Que indícios são esses? As imagens, o exame pericial realizado, que constatou não apenas o traumatismo craniano, que é compatível com as agressões que ele confessa ter praticado dentro do veículo, como também a lesão no pescoço, identificado no segundo exame pericial, que é compatível com a constrição que ele realizou no pescoço dela, utilizando-se da mão direita. Porém, ainda existem exames complementares sendo realizados, e é prudente aguardarmos a conclusão desses exames para que a gente consiga concluir o inquérito policial com essa certeza. Então, nesse momento, são indícios muito fortes, que devem corroborar com os exames complementares que nós estamos aguardando. A segunda necropsia, realizada no Instituto Médico Legal, identificou lesões compatíveis com traumatismo craniano e sufusão hemorrágica no pescoço, típico de compressão cervical externa. O médico legista explicou que essas lesões
não são compatíveis com um acidente e que a morte poderia ter ocorrido 1 ou 2 horas antes da colisão. Com esses elementos, a Polícia Civil descartou a hipótese de morte causada pelo acidente e reclassificou o caso como feminicídio. Paralelamente, a corporação solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantir a ordem pública. Além dos laudos, a investigação analisou vestígios de sangue no apartamento do casal e mensagens de celular. Os vestígios coletados reforçam a suspeita de que a agressão começou ainda na noite de sábado. As conversas mostram episódios de ciúme, ameaças, pedidos de desculpas frequentes, uma dinâmica comum em relações abusivas. Até o fechamento deste vídeo, o inquérito não havia sido concluído. Mesquita permanece preso, enquanto os laudos são analisados e as autoridades verificam mensagens e registros médicos. A família de Enay luta por justiça e quer que o caso seja julgado com celeridade. O Ministério Público deve denunciar o suspeito por feminicídio, crime que prevê uma pena mais severa quando praticado por companheiro ou ex-relacionamentos. O caso Enay Amorim é mais do que uma investigação criminal. É o retrato da violência, que muitas das vezes se esconde por trás de relações aparentemente estáveis. A morte de Enay, inicialmente tratada como um acidente, só foi reclassificada porque uma atendente estranhou a cena no pedágio e porque familiares insistiram em buscar a verdade. Quantas outras mulheres não têm essa chance? Em situações de violência doméstica, o silêncio da vítima não significa consentimento. O medo, a dependência financeira ou emocional e a esperança de mudança fazem com que muitas não denunciem. O medo, a dependência financeira e emocional ou a esperança de mudança fazem com que muitas não denunciem. O caso revela a importância de amigos e familiares ficarem atentos a sinais de abuso e procurarem ajuda especializada. Se você se sensibilizou com essa história, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem alertas às dinâmicas da violência doméstica. Inscreva-se no canal do Dossiê MPA para acompanhar outras investigações. O caso Enay Amorim nos lembra que por trás de cada estatística de feminicídio existe uma vida, sonhos interrompidos e uma sociedade inteira que precisa assumir a responsabilidade de proteger as mulheres.